Isso aqui é estaquia de amora que eu fiz. Isso aqui é cereja, morango, jabuticaba. Isso aqui é uma planta, é uma fruta uvária. Eu trouxe da roça, lá de Minas Gerais, que a moça me deu. Aqui, ó. Esse aqui é um pé de pimenta de cheiro, ó. Ela não arde. Essa aqui é a famosa fruta do milagre, que ainda não tá produzindo não, mas eu creio que daqui a um tempo vai. Isso aqui é figo. E esse aqui, ó, é o meu famoso pipilinho. Ó, quanto mais a gente vai cultivando ele, vai cuidando, ele vai dando os filhotinhos aí, ó. Meu nome é Rosália, mais conhecida como Rosa. E assim, em casa, eu fui criada, minha mãe era mineira. Comida tudo direitinho, verdura, tudo muito bem feito. Ela adorava cozinhar. E planta, o quintal era lotado de planta, verdura, a horta, tinha muita coisa, fruta. E aprendi muito com ela. Eu trabalho na creche, né, na cozinha. Eu trabalho hoje em dia com cozinha industrial. E eu tenho um pé de pepino, uma plantação de pé de pepino. E eu levava as conservas lá na escola pra gente degustar lá na hora do almoço, nas saladas, né? Não tinha interesse se não vendia nada. E ali chegaram o pessoal da Capina para almoçar nesse dia. E eu, naturalmente, eu peguei um vidro de pepino e dei no refeitório para a diretora poder servir para eles na salada. E foi o diferencial da minha vida, foi o que mudou a minha vida naquele dia. E ali eles gostaram, né? E aconteceu o projeto da Capina, o curso, e eles foram lá me convidar. Até então eu fiquei assim, eu não sabia o que era, mas eu aceitei. Para mim foi assim, ia ser um desafio. E eu falei com a minha filha, ela falou assim, mãe, por que você não faz algo para vender, uma comida, você cozinha tão bem, as coisas gostosas, faz o varandão da Rosa. Eu falei, que menina, vou fazer isso o quê? Não vou ficar presa, não quero isso para mim não, deixa eu quietinha trabalhando assim. Aí, quando surgiu esse convite, aí ela falou, mãe, lembra do varandão da Rosa? Por que você não põe Sabor da Rosa? Eu não tinha um nome, uma logo, eu não tinha... Mas aquilo foi surgindo para a minha vida. E ali eu fiz a marquinha, comecei a fazer as conservas. Igual agora há pouco tempo, fui fazer uma geleia de goiaba. Eu não comprei geleia no mercado. Eu fui na roça buscar, do japonês lá dentro, que são agricultores também daqui da região. Eu fui buscar a goiaba. E a gente vai aprendendo a diferença de você plantar num quintal, de você plantar, cultivar aquilo natural, do que você comprar cheio de química, né, de agrotóxico. Então, me considero sim uma agricultora urbana. Saber que, né, na cidade, no cinza, rodeada de prédios, de casa, a gente pode ter uma horta. Quando eu vim morar aqui com a minha filha 4 anos atrás, aqui não tinha nada, como ela estava falando. Aqui era só o esqueleto da casa. A gente não tinha planta, não tinha nada, mas eu trouxe comigo. O que eu tinha, eu trouxe, né? E foi acrescentando mais, e o pepino fez total diferença na minha vida. Aí eu já plantei frutas também, amora, trouxe de Minas, pimenta, porque eu uso na geleia, assim, laranja, limão, que eu uso muito. A gente cuida de um filho, a gente cuida de uma planta, né? E a dedicação da gente para ele, porque para qualquer planta, se a gente não cuidar, não tiver amor, ela não vive, ela morre, né? Hoje a gente começou a ver várias construções, né, aqui no bairro, e entrou asfalto, e a gente percebe essa mudança, né, muito grande no meio ambiente. Então a gente sente isso mesmo no nosso dia a dia. Essa identificação com as plantas veio através de lá da minha infância, acredito eu, né? Então eu, né, comecei a pesquisar, fiz curso, né, no Jardim Botânico, fiz curso de paisagismo, de jardinagem, e ali eu comecei a trabalhar vendendo plantas. E hoje também eu estou praticando também o cultivo também de uma horta, né? Uma horta na minha própria casa, né? Eu morava aqui
aqui pertinho mesmo. E nesse quintal, né, assim, a gente tinha várias frutíferas, né? E tinha um terreno ao lado que meu pai plantava todos os tipos de legume, abóbora, quiabo. Então a gente foi crescendo naquele ambiente, né, de plantação. Então isso para mim foi um marco, né, porque sempre tinha uma fruta. De um dia, né, está provando abacate, no outro está comendo goiaba, no outro está comendo cacau, no outro está comendo manga, laranja, limão. Enfim, muitas frutas que tinham no quintal. Os recursos eram poucos, então a gente não tinha biscoito recheado. A gente comia fruta. Nosso alimento, né, que a gente chama de aquilo que muitos chamam de gostoso, que era bala, o doce, né, aquele salgadinho, não. Antes a gente comia era laranja. A gente estava com fome, em meio de refeições, a gente tirava a laranja do pé para comer. A gente tirava a goiaba do pé para comer. A gente ia lá pegar o cacau e ali comia o cacau. Até a flor do hibisco a gente comia. Você vê a importância, né? Aquilo já estava na nossa vida, né? O alimento ali, de você ter o nosso próprio alimento, né? Da gente produzir. Meu pai produzia, a gente vivenciou isso, a produção do nosso, né? De uma parte do nosso próprio alimento. Hoje meu quintal aqui é pequeno, mas eu, assim, consigo, né? Eu fiz, assim, uma adaptação, né? Para poder me encontrar um pouco, né? Com a natureza, né? Então, a partir desse ponto de vista, eu já comecei um projeto de estar plantando aquilo que a gente consome. Isso já é um passo, né? A gente também proporcionou isso para ela, né? Criou esse ambiente, mesmo no espaço, né? Que aqui é tudo cimentado, mas a gente quis proporcionar isso. Dá para plantar na cidade. Seja uma horta vertical, seja dentro de um isopor, dentro de um saco. Porque as plantas, né, não só a horta em si, mas as plantas é um ser vivo, né? E assim como nós, precisa de cuidado, né, precisa de nutrição, né? Então, assim, para mim, eu me identifico muito com isso. Eu vou plantar a sementinha. Isso, pouquinho. Isso. Tá bom. Desse quarteirão aqui até o outro, depois vou mostrar melhor para vocês. Era só de plantações, animais, vinham caminhões buscar, né, os produtos e foi diminuindo. E eu, meu pai, minha mãe, as crianças, com a preocupação que tudo isso acabou, virou vila, né? Estamos levando para ali, ó, transformando em agrofloresta. Então vou levar vocês para conhecer o pequeno espaço que eu fiquei, né, de um quarteirão inteiro. Eu tenho 40 anos de idade e só esse ano chegou um asfalto aqui. Então falta muita assistência, né, pra gente, nosso bairro, projetos. E eu estar lá, poder desenvolver coisas para cá, né, compartilhar com as crianças, juntar uma vez na semana, fazer um piquenique. Esse meio da agricultura, a gente conseguir incentivar a criança a se alimentar melhor, explicar o que é. Então estou muito feliz, né, da infância. E eu entender o que era lá, só hoje que eu consigo entender através das redes e dos cursos, né? Sejam bem-vindos. Eu participo do curso Hortas Indutos, virei uma agricultora. Até hoje, né, eu habito nesse lugar há 40 anos e com grande orgulho. Não dá vontade de sair, a gente sai, fica fora, mas fica aquela saudade, o cheiro, o ar, é totalmente outro quando a gente vai para a cidade, né? Tem muita diferença. A minha preocupação era isso tudo acabar. Isso tudo era frutífera, vila, né? Tinha os animais, leite, porcos, Natal, né? O frango, os ovos e muita coisa, cabra, batata doce. Se eu começar a falar, eu não vou parar, né? Tinha um canavial, muita coisa mesmo importante. Tudo que se encontra aqui são mudas, né? E tanto suculentas, hortas, mudas medicinais importantíssimas. Minha bisavó me ensinou, não esqueci até hoje, né, o ensinamento dela das medicinais, chá, xarope, tá tudo aqui na memória. As suculentas, que é aquela coisa de infância, né, com Robin,
e abriu meus olhos. Por que você não pratica mudinhas, né? Para vender, interagir, trocas? Então isso está sendo bem bacana e importante. Assim, eventos, festa, lembrancinha, tá começando a ter pedido. Inclusive as crianças, né? Vem, me ajudam, né? Demais aqui encher os potinhos. A gente pinta, ajudar a comer terra e a plantar as plantas. E essa aqui, perfeccionista, né? Eu ajudo a deixar as plantinhas mais bonitas, com mais na decoração. A preocupação, pelo menos minha, é de não ficar para mim, não ficar no quintal aqui, né, de herança do avô, é ir para o mundo. Abriu esses olhos, os cursos, para isso. Não é aqui dentro, vai para o mundo. O que você aprendeu com seu avô, vai compartilhar fora. O que você está aprendendo com o curso, ajuda, né, outras pessoas a abrir os olhos. Da época do meu avô, não tinha essa sabedoria, o que era agroecologia, que é o agricultor, os direitos, os benefícios, né, do governo. Então, olha só a riqueza, lá eu não tinha. Então, a prática de hoje, se não tiver pessoalmente só no quadro, então unimos os dois, o passado, a prática, com a sabedoria agora, né, com as oportunidades com os cursos. Você ir na escola, pegar um suco, botar um ora pro nobis, e a criança explicar os benefícios, o que é, conversar com a merendeira. Eu acho muito importante cuidar dessa nova geração, porque são elas o nosso futuro, né? Dificilmente você muda um adulto porque já está naquela vivência, então você cuidar do berço até virar um adolescente, até mais, vai ter, né, essa experiência ali rica, como eu tive na infância e guardo até hoje, que tem lugares que a prática, que eu quero dizer, que é a riqueza, que é o aprendizado maior. Eu sou estudante de nutrição e gastrônoma. Então, desde que eu comecei a estudar gastronomia, eu comecei a ver o mundo que tem, que cresceu assim, né? Aqui, onde nós estamos, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, mas como eu estava conversando, o ar aqui é diferente. Eu não ia querer outro lugar para criar meus filhos assim, que não fosse um local parecido, né? Parecido com aqui. Traz memórias, né? Traz lembranças pra gente. Vejo outras colegas com as filhas assim em locais que tem bastante verde, que tem plantação, e eu olho assim e vejo, elas não sabem o valor que isso tem, que tem essa memória. E passar esse conhecimento, porque elas não percebem. Mas ele já passa, já conversa, já mostra para os irmãos, conversa com as pessoas. Eu estava conversando com uma amiga que ela falou assim, não, mas na cidade não se planta. Aí, espontaneamente, eu falei para ela, não é porque nós não temos, como você, uma terra, um espaço, que a gente também não pode comer comida de verdade. E ter o prazer de plantar e de colher. E de saber o que você está comendo. A importância maior veio quando veio meus filhos. Porque eu comecei a procurar... Já comia antes, mas não com tanta frequência, alimentos sem agrotóxicos. E aí eu comecei a conhecer que Duque de Caxias tem agricultura urbana, Duque de Caxias tem agricultura rural, a periurbana e urbana que eles falam, né? Eu não sabia que tinha a proporção que tem. Eu não tinha o entendimento dessa proporção que eu vejo hoje. Eu só conhecia a agroecologia, que seria o plantar. Meu pai levava a gente para a mata para conhecer plantas, porque a minha bisavó era índia, então ensinou coisas para ele. A minha avó cuidava da gente com plantas medicinais. E quando a gente começou a usar os fármacos e outros, nós sentimos muita diferença. Mas ainda não tínhamos voltado às raízes, nós não lembrávamos, porque muitas das vezes não dava nem valor.
entendia que era coisa de velho, que era como se fosse um folclore.